Minha cunhada ganhou um kit de DNA de ancestralidade e insistiu que toda a família fizesse o teste. Quando os resultados chegaram, tudo desmoronou. Meu marido descobriu que não é o pai biológico do nosso filho de 8 anos. E a pior parte foi quando ele descobriu quem era o verdadeiro pai. Agora toda a família dele me odeia e faz de tudo para que eu nunca me esqueça disso. Meu marido e eu nos casamos jovens. Eu tinha 23 anos, ele tinha 25. No começo as coisas eram boas, mas depois de 2 anos ele começou a trabalhar cada vez mais. Chegava em casa exausto, mal olhava para mim e dormia no sofá. Eu tentei de tudo: roupas novas, cozinhar as comidas preferidas dele, planejar noites românticas que ele sempre cancelava de última hora. Eu me sentia um fantasma dentro da minha própria casa. O pai dele começou a aparecer com mais frequência para ajudar com alguns reparos. Ele era mais velho, claro, mas era charmoso. Fazia perguntas, ouvia quando eu falava, me fazia rir. E uma noite, quando meu marido estava fora a trabalho, o pai dele veio consertar a pia da cozinha, e acabamos bebendo vinho no sofá. Não vou fingir que estava bêbada ou que ele me seduziu. Eu quis. Eu queria me sentir vista. Dormimos juntos naquela noite e mais 2 vezes depois disso. Então eu descobri que estava grávida. Entrei em pânico. Não sabia o que fazer. Meu marido ficou radiante quando contei. Chorou, disse que era exatamente o que precisávamos para nos reaproximar. E por um tempo, isso aconteceu. Ele voltou a ser presente e atencioso, o homem com quem eu me casei. O pai dele parou de aparecer tanto. Quando vinha, nunca falávamos sobre o que tinha acontecido. Ambos sabíamos o que tínhamos feito. Mas quando vi meu marido segurando nosso filho no hospital, escolhendo o nome, amando aquele bebê, eu me convenci de que não importava. Biologia não faz um pai, o amor faz. Por 8 anos, enterrei o segredo. Nosso filho parecia com o meu lado da família, ou pelo menos era o que todos diziam. Meu marido era um pai incrível. Jogos de beisebol, histórias antes de dormir, ensinando a andar de bicicleta. Eu me convenci de que fiz a coisa certa ao nunca contar nada. Até que a irmã dele ganhou um daqueles kits de DNA de ancestralidade de presente de Natal. Ela era obcecada por genealogia e queria montar toda a árvore genealógica da família. Ficava insistindo para todo mundo fazer o teste. Meu marido achou que seria divertido incluir nosso filho. Tentei convencê-lo a não fazer, dizendo que esses testes não eram precisos, que vendiam os dados das pessoas e qualquer desculpa que me viesse à cabeça, mas ele já tinha encomendado o kit. Eu assisti meu filho cuspir naquele tubo, sentindo meu mundo inteiro desabar. Os resultados chegaram 6 semanas depois. A irmã dele ligou para o meu marido no trabalho, confusa. O teste mostrava que nosso filho não podia ser sobrinho dela. Os marcadores genéticos não batiam. Ela achou que tinha acontecido um erro no laboratório. Meu marido chegou mais cedo em casa naquele dia. Estava pálido, segurando o celular como se fosse explodir. Perguntou diretamente se havia alguma possibilidade, qualquer chance, de nosso filho não ser dele. Eu podia ter mentido. Devia ter mentido. Mas eu estava tão cansada de carregar aquele peso. Contei tudo. Ele não gritou. E isso foi o pior. Apenas me olhou como se eu fosse uma estranha. Depois perguntou quem era. Eu não consegui dizer. As palavras simplesmente não saíam, mas ele entendeu. Viu no meu rosto. Meu pai, ele disse. Não foi uma pergunta. Ele foi embora. Levou nosso filho com ele. Eu não tentei impedir. O que eu poderia dizer? A família dele descobriu tudo em menos de 24 horas. A mãe dele me ligou gritando, dizendo que eu era má, que destruía a família dela, que o marido era um monstro, e eu, pior ainda, por ter escondido isso. A irmã dele apareceu no meu trabalho e fez um escândalo no estacionamento, me chamando de todos os nomes possíveis na frente dos meus colegas. Meu marido pediu o divórcio imediatamente. Está lutando pela guarda total, dizendo que sou incapaz. O advogado dele me enviou uma carta na semana passada dizendo que vão me processar por fraude, danos emocionais, tudo. Querem que eu devolva os 8 anos de pensão, já que o filho não é biologicamente dele. O pai confessou tudo para a esposa. Ela o expulsou de casa. Ele tentou me ligar, dizendo que devíamos contar a todos que nos apaixonamos, que poderíamos fazer dar certo agora que tudo veio à tona. Bloqueei o número dele. Eu não o amo. Nunca amei. Só queria me sentir desejada por uma noite. E olha onde isso me trouxe. Meu filho está sofrendo. Ele tem 8 anos e não entende porque o pai, o único pai que ele conhece, de repente está se afastando. Meu marido diz que precisa de tempo, que ama nosso filho, mas que olhar para ele dói demais por enquanto. Está fazendo terapia, tentando entender como separar a criança da traição. Todo mundo na cidade já sabe. Meus pais não falam mais comigo. Meus amigos desapareceram. Tive que desativar todas as minhas redes sociais porque as pessoas estavam me atacando nos comentários, dizendo o quão horrível eu sou. Alguém pichou algo na porta da minha garagem na semana passada e tive que pagar para remover. Estou perdendo tudo. Meu casamento. Meu filho talvez acabe me odiando quando for grande o bastante para entender. Todo o meu sistema de apoio sumiu. E uma parte de mim sabe que mereço isso. Fiz uma escolha há 8 anos que destruiu várias vidas. Brinquei de ser Deus com a felicidade de todos porque me sentia negligenciada. Mas outra parte de mim sente raiva do meu marido por ter desistido do nosso casamento desde o começo. Raiva do pai dele por ter me procurado, mesmo sabendo que era errado. E raiva da família dele por me tratar como se eu fosse a única vilã dessa história, quando o pai dele fez exatamente a mesma coisa. Agora estou sentada nesta casa vazia, esperando a próxima leva de documentos judiciais, me perguntando se um dia vou ter algum tipo de relacionamento com meu filho, quando ele crescer e souber de toda a verdade. Me perguntando se meu marido algum dia vai me perdoar, não para voltar comigo, mas para que nosso filho não precise escolher entre nós dois. Será que eu sou realmente tão horrível quanto todos dizem, ou apenas cometi um erro enorme que cresceu até virar esse pesadelo? Atualização.
A audiência de custódia é na próxima semana, e meu filho já nem olha mais para mim. Eu não achava que chegaria tão fundo, mas aparentemente o fundo do poço tem um porão. Os últimos 3 meses foram um borrão de reuniões com advogados, tentativas fracassadas de falar com meu filho e de assistir minha vida inteira desmoronar em câmera lenta enquanto todos ao meu redor parecem aplaudir. Meu marido voltou a morar na casa dos pais com nosso filho, bom, na casa dos pais dele sem o pai, que agora está morando em um hotel de estadia prolongada do outro lado da cidade. Meu filho tem o próprio quarto lá agora. Meu marido me mandou exatamente 3 fotos dele, através da advogada, porque o tribunal exige que eu seja informada sobre onde meu filho está morando. O quarto tem móveis novos, videogame, posteres do super-herói favorito dele, tudo o que uma criança poderia querer. Meu marido está construindo uma nova vida para o nosso filho, e eu não faço parte dela. Tenho direito a visitas supervisionadas 2 vezes por semana em um centro de serviços familiares, 2 horas às quartas e aos domingos, com uma supervisora indicada pelo tribunal sentada num canto anotando tudo enquanto eu tento conversar com meu filho de 8 anos que mal fala comigo. Na última quarta-feira, ele levou um livro e passou o tempo todo lendo. Quando perguntei sobre a escola, ele deu de ombros. Quando perguntei se queria jogar um jogo de tabuleiro, disse que estava bem. Quando disse que o amava, ele não respondeu. A supervisora anotou tudo no bloquinho dela. Tenho certeza de que isso vai parar em algum relatório sobre como destruir meu vínculo com meu filho pelas minhas próprias ações. Ela não está errada, mas ver alguém documentar em tempo real o seu filho deixando de te amar é um tipo de tortura que não dá para descrever. A advogada do meu marido é implacável. Está pedindo a guarda total com o mínimo de visitas para mim, e pelo que tudo indica, provavelmente vai conseguir. Eles alegam que cometi fraude de paternidade, que sou manipuladora, que enganei todos deliberadamente por 8 anos, e que por isso, não posso ser confiável para ter contato sem supervisão com meu filho. Querem que eu devolva todo o dinheiro que meu marido gastou com ele. Fraldas, leite, roupas, brinquedos, equipamentos esportivos, festas de aniversário. Eles colocaram um preço em cada um dos 8 anos de paternidade dele. Minha advogada diz que provavelmente eles não vão ganhar essa parte, mas a questão da custódia é outra história. Ela continua me dizendo para demonstrar arrependimento, não me defender, aceitar a responsabilidade. Mas quanto mais responsabilidade eu posso aceitar? Já admiti tudo. Já pedi desculpas. Já supliquei. O que mais eles querem de mim? A mãe do meu marido é a pior de todos. Está postando indiretas nas redes sociais sobre traições familiares e proteger crianças inocentes de pessoas tóxicas. Ela nunca usa meu nome, mas todo mundo sabe de quem ela está falando. Criou um grupo de oração na igreja dela, especificamente para orar pelo meu marido e pelo meu filho nesse momento difícil. Metade da cidade aparece toda terça-feira à noite. Eu costumava frequentar aquela igreja. Ela também entrou com um pedido de direitos de avó. O advogado dela enviou documentos no mês passado dizendo que ela busca direito legal de visitação com meu filho, alegando que sempre foi uma presença constante na vida dele e que o bem-estar dele depende de manter esse vínculo. A implicação é clara. Eu sou uma ameaça ao meu próprio filho, e ela precisa de proteção legal para continuar vendo. E provavelmente vai conseguir, porque os tribunais adoram avós que conseguem provar que foram cuidadoras ativas. A irmã dele é pior de outro jeito. Fez disso uma missão pessoal, contar para todo mundo exatamente o que eu fiz. Publicou os resultados do teste de DNA num grupo online de dramas familiares, com detalhes suficientes para que as pessoas descobrissem que se tratava de mim. Voltou ao meu trabalho há 2 semanas, e meu chefe finalmente precisou ameaçá-la com um processo por invasão se ela voltasse. Ela me liga a cada poucos dias de números diferentes, só para eu não conseguir bloqueá-la, e repete que eu sou má, que o karma é real e que estou recebendo exatamente o que mereço. O pior é que estou começando a acreditar nela. O aniversário do meu filho é daqui a 6 dias. Ele vai fazer 9 anos. Meu marido vai dar uma festa na casa dos pais. A família inteira vai estar lá. Os amigos da escola, os colegas do time de beisebol, todo mundo. Eu não estou convidada. Minha advogada sugeriu que eu envie um presente por meio da supervisora do tribunal. Mas o que se manda para uma criança que não quer mais falar com você? Que presente pode dizer me perdoe por ter destruído toda a sua noção de família? Mesmo assim, comprei uma bicicleta nova para ele. Está aqui na minha garagem, ainda na caixa, porque eu nem sei se ele vai aceitá-la. A supervisora disse que levará o presente na próxima visita para observar a reação dele. Se ele não quiser, vou devolver. Mais um item na lista crescente de coisas que arruinei. Atualização 2. Meu marido finalmente concordou em me ver pessoalmente na semana passada. Não para falar sobre reconciliação, ele deixou isso muito claro. Disse que precisava me contar algo em pessoa, sem a interferência dos advogados. Nos encontramos em uma cafeteria perto do tribunal. Ele estava péssimo, emagrecido, com olheiras profundas, completamente exausto. Contou que está fazendo terapia 3 vezes por semana, tentando lidar com tudo. A terapeuta está ajudando-o a entender como manter o relacionamento com nosso filho apesar da realidade biológica. Disse que ama aquele menino mais do que qualquer coisa neste mundo. Que ser pai é a única coisa em que ele sempre foi realmente bom. E que eu tirei isso dele. Eu não tirei o filho dele, mas tirei a capacidade de olhar para o menino sem sentir traição. Tentei pedir desculpas de novo, mas ele me interrompeu. Disse que não quer mais ouvir minhas desculpas. Quer que eu entenda a magnitude do que fiz. Que eu não apenas traí, eu tive um filho com o pai dele e o deixei criar essa criança como se fosse dele durante 8 anos. Cada marco, cada momento precioso, cada vez que ele olhou para nosso filho sentindo amor e orgulho, eu estava lá, sabendo a verdade e sem dizer nada. Disse que isso não foi um erro. Foi uma escolha que fiz todos os dias durante 8 anos. Ele tem razão. Eu sei que tem. Mas
Mas ouvi-lo dizer isso em voz alta, vendo-o lutar para se manter firme em uma cafeteria pública enquanto me dizia o quanto eu o destruí, foi mais doloroso do que qualquer processo judicial, qualquer visita supervisionada, qualquer pichação na garagem. Depois ele contou que o pai tentou se reaproximar, mandou uma carta longa pedindo desculpas, dizendo que nunca quis machucar ninguém, que simplesmente aconteceu, e que estava vivendo com a culpa desde então. Meu marido rasgou a carta antes de terminar de ler. Disse que não tem mais pai, que aquele homem deixou de existir no momento em que os resultados do DNA saíram. Mas o que está me consumindo é o que veio depois. Meu marido me perguntou, olhando nos olhos, se eu alguma vez o amei. Se nosso casamento foi real ou se eu apenas o usei enquanto esperava por algo melhor. Se nosso filho foi concebido por amor, por vingança, por tédio ou por despeito. Quis saber o que eu pensava toda vez que olhava para ele e mentia. Eu disse a verdade, que o amei, que de algum jeito quebrado ainda amo. Que nosso filho não foi concebido por raiva nem por maldade, mas pela minha própria carência e necessidade de me sentir validada. Que eu estava me afogando, me sentindo invisível, e tomei a pior decisão possível em vez de simplesmente conversar com ele. Que nada disso foi planejado ou intencional, só estúpido, egoísta e errado. Ele apenas assentiu, pagou o café e foi embora. Isso foi há 4 dias. Desde então não ouvi mais nada dele só por meio dos advogados. A audiência de custódia está marcada para a próxima terça-feira. Minha advogada está me preparando para o pior, para a possibilidade real de eu perder, e de ter sorte se conseguir visitas supervisionadas em fins de semana alternados até que meu filho seja grande o bastante para decidir por si mesmo se quer me ver. Ela continua enfatizando que a prioridade do tribunal é o que for melhor para a criança, e neste momento eu não sou o melhor para ele. No fim de semana passado, esvaziei o quarto do meu filho. Empacotei todas as coisas dele para mandar para a nova casa do meu marido. Brinquedos, roupas, livros, tudo. O quarto agora está completamente vazio, só restou a cama. Fiquei sentada lá por 3 horas apenas olhando para as paredes, lembrando de todas as noites em que o cobri, li histórias, disse que o amava. Lembrando de quando meu marido e eu ficávamos na porta observando-o dormir, sentindo que tínhamos criado algo perfeito juntos. É isso que ninguém te diz sobre as consequências. Elas não chegam todas de uma vez. Vêm em ondas. Cada uma te arrasta de novo para o fundo, justo quando você pensa que conseguiu se reerguer. Todos os dias surge algo novo. Mais um documento judicial. Mais uma pessoa que evita me olhar. Mais uma lembrança que agora está permanentemente manchada. Na última visita, meu filho perguntou à supervisora se o pai dele ainda era o pai dele. Ela não soube responder. Disse que era uma conversa que ele precisava ter com os pais. Mas eu não posso ter esse tipo de conversa com eles sem supervisão. E meu marido ainda está tentando aprender a ficar no mesmo cômodo que o menino sem desabar. Então meu filho de 8 anos está enfrentando uma crise de identidade criada inteiramente pelas minhas escolhas. E eu nem posso estar lá para ajudá-lo a passar por isso. Talvez essa seja a pior parte de tudo. Não o que eu perdi, mas o que causei a ele. Ele não pediu nada disso. Ele era feliz. Ele tinha um pai que o adorava, uma família que o amava, uma infância normal. E eu destruí tudo isso porque precisava me sentir desejada. Eu fico revivendo aquela noite de 8 anos atrás. O vinho, a conversa, a decisão de cruzar aquela linha. Se eu pudesse voltar, se eu pudesse me segurar pelos ombros e gritar não faça isso, eu ouviria? Eu escolheria diferente? Quero acreditar que sim. Mas também sei que aquela versão de mim estava tão desesperada para se sentir vista que talvez nada pudesse impedi-la. O pai do meu marido tentou me ligar de novo ontem, de um número que eu não reconheci. Atendi antes de perceber quem era. Ele disse que queria se encontrar, que precisávamos descobrir como lidar com isso juntos, que estávamos sendo demonizados e talvez devêssemos mostrar uma frente unida. Eu desliguei na cara dele. Não existe frente unida. Não existe nós. Ele destruiu o casamento e o relacionamento com o próprio filho. Eu destruí o meu. Fizemos isso separadamente, e vamos encarar as consequências separadamente. A audiência é daqui a 5 dias. Comprei uma roupa nova porque minha advogada disse que a aparência importa. Prático o que vou dizer caso me coloquem no banco das testemunhas. Sinto muito. Assumo total responsabilidade. Quero o que for melhor para o meu filho, mesmo que isso signifique menos tempo com ele. Estou fazendo terapia, trabalhando em mim mesma. Farei tudo o que o tribunal exigir, todas as palavras certas que provavelmente não vão importar, porque ações falam mais alto, e as minhas destruíram uma família inteira. Parte de mim se pergunta se eu deveria simplesmente desistir. Deixar meu marido com a guarda total, ir embora, deixar meu filho crescer sem que eu complique ainda mais a vida dele. Minha advogada diz que isso é a culpa falando, que ainda sou mãe e tenho direitos. Mas que tipo de mãe faz o que eu fiz? Que tipo de pessoa? Existe algum caminho a partir daqui que não envolva perder tudo o que importa? Ou será que eu queimei essa ponte 8 anos atrás, quando fiz uma escolha que nunca poderei desfazer? Atualização 3. A audiência de custódia destruiu o que restava da minha vida. Meu filho disse ao juiz que não quer mais morar comigo. Eu perdi. Obviamente perdi, mas não esperava que fosse tão brutal nem tão público. O tribunal estava lotado com a família do meu marido, todos sentados do lado dele, como se fosse um tipo de evento esportivo para o qual eles queriam lugares na primeira fila. A mãe dele, a irmã, tias, tios, primos que eu mal conhecia, todos lá para me ver receber exatamente o que eu merecia. Minha advogada fez o possível. Alegou que eu ainda era mãe, que fui uma boa mãe por 8 anos, que um erro não deveria apagar tudo. O juiz ouviu educadamente e então perguntou se aquele erro havia durado 8 anos de engano deliberado. Minha advogada não teve resposta para isso.
Depois, trouxeram meu filho. O juiz queria falar com ele em particular, mas o advogado do meu marido argumentou que ele já era suficientemente velho para expressar suas preferências em público. O juiz concordou. Então meu filho de 8 anos foi até lá, ficou de pé naquele púlpito alto demais para ele e respondeu perguntas sobre com qual dos pais se sentia mais seguro. Ele não olhou para mim em momento algum. Ficou com o olhar fixo no juiz ou nas próprias mãos. Quando perguntaram se queria morar comigo, ele disse que não. Quando perguntaram por que, respondeu que não confiava mais em mim, que eu menti para todo mundo, inclusive para ele, que o pai dele, o homem que ele acreditava ser seu pai, estava triste o tempo todo agora e que era minha culpa. A juíza perguntou se ele queria me visitar. Ele hesitou. Depois disse, talvez às vezes, mas não sozinho. A taquígrafa registrava tudo, e eu só consegui ficar sentada, assistindo meu próprio filho testemunhar contra mim diante de uma sala cheia de pessoas que já me odiavam. Meu marido conseguiu a guarda física total. Eu fiquei com visitas supervisionadas a cada 2 fins de semana, 4 horas por visita. A juíza disse que revisaria o caso em 6 meses para avaliar se as visitas sem supervisão seriam apropriadas, mas, com base no depoimento do meu filho e no relatório da guardiã Adeliten, ela tinha sérias preocupações sobre o meu julgamento e meu caráter. Ela realmente usou essas palavras, sérias preocupações sobre o meu julgamento e meu caráter. A mãe dele começou a chorar quando a decisão foi anunciada, de felicidade. A irmã o abraçou. Eles comemoraram a minha derrota legal completa ali mesmo, no corredor do tribunal, enquanto eu tentava chegar ao banheiro antes de vomitar. A guardiã Adeliten foi ainda pior do que eu esperava. Ela entrevistou todo mundo, os professores do meu filho, os pais dos amigos dele, a supervisora das nossas visitas, toda a família do meu marido. Todos disseram basicamente a mesma coisa, que eu era manipuladora, que traumatizei meu filho, que não era confiável. A professora dele disse que ele vinha tendo mau comportamento desde que tudo veio à tona, brigando, não fazendo as tarefas. Ela me culpou diretamente no depoimento. O advogado do meu marido também cuidou da parte financeira. Agora eu tenho que pagar pensão, o que é justo, eu acho, além de metade dos custos da terapia dele. Eles desistiram da questão de ressarcimento por fraude de paternidade, mas só porque a juíza disse que seria quase impossível calcular e provar. Uma pequena vitória em um mar de derrotas. Mas é aqui que as coisas ficam ainda piores. O pai do meu marido apareceu na minha casa 3 dias depois da audiência. Simplesmente surgiu na minha porta, como se tivesse algum direito de estar ali. Disse que vinha tentando falar comigo, que precisávamos conversar, que talvez agora, com tudo às claras, pudéssemos explorar o que realmente significávamos um para o outro. Mandei ele ir embora. Ele não foi. Entrou na minha casa e começou a falar sobre como éramos vítimas das circunstâncias, como a química entre nós era real, e como talvez o universo estivesse nos reunindo de propósito. Ele realmente disse isso, o universo, como se fossemos amantes destinados e não 2 pessoas que destruíram várias vidas. Disse a ele que eu não sentia nada por ele. Nunca senti. Que dormir com ele foi o maior erro da minha vida e que eu daria tudo para poder voltar atrás e desfazer aquilo. Foi então que ele ficou com raiva. Disse que eu só estava tentando parecer melhor fingindo que aquilo não significou nada, que eu quis tanto quanto ele quis, que eu estava reescrevendo a história para me fazer de vítima. Ele se recusava a ir embora. Tive que ameaçar chamar a polícia antes que finalmente saísse, mas não sem antes me dizer que todos me culpavam mais do que a ele, porque eu fui quem manteve o segredo por 8 anos. Que a esposa dele talvez o perdoasse um dia, mas que o meu marido nunca me perdoaria. Que eu havia perdido tudo, enquanto ele só tinha perdido uma parte, e perguntou se eu não achava isso interessante. Liguei para a polícia depois que ele foi embora e registrei um boletim de ocorrência. Disseram que a menos que ele voltasse ou fizesse ameaças, não havia muito que pudessem fazer. Apenas documentaram o caso, caso eu precisasse depois. Mais um pedaço de papel na pilha crescente de provas de que minha vida está completamente desmoronando. A festa de aniversário do meu filho aconteceu sem mim. Enviei a bicicleta por meio da supervisora, como combinado. Ela me contou depois que ele abriu o presente na frente de todos, leu o cartão que escrevi e perguntou ao pai se precisava ficar com aquilo. Meu marido disse que a decisão era dele. Ele deu a bicicleta a um dos primos. Passei o aniversário dele sozinha, em casa, olhando fotos antigas. Ele bebê, seus primeiros passos, o primeiro dia de aula. Meu marido em todas as fotos, olhando para o nosso filho com pura alegria. Eu destruí isso. Peguei a alegria daquele homem e transformei em dor. O trabalho tem sido um pesadelo. Todos sabem o que aconteceu, porque a irmã do meu marido fez questão disso. Meus colegas só falam comigo quando é absolutamente necessário. Agora almoço sozinha no carro. Meu chefe me chamou semana passada e sugeriu que eu procurasse oportunidades em outro lugar. Não me demitiu, mas deixou claro que minha presença estava deixando as pessoas desconfortáveis. Tenho me candidatado a vagas em outras cidades, mas quem vai querer contratar alguém com a minha reputação? Meus pais finalmente quebraram o silêncio. Minha mãe ligou e disse que eles estavam orando sobre o que fazer. Disseram que me amam, mas que estão envergonhados pelo que eu fiz. Que não conseguem olhar nos olhos dos amigos da igreja sabendo que a filha deles fez algo tão horrível. Acreditam que o melhor seria darmos um tempo no contato até que eu faça uma reflexão profunda e busque reparar meus erros. Tentei explicar que venho tentando fazer isso, que já pedi desculpas a todos, que estou em terapia. Ela respondeu, desculpas não bastam. E desligou. A mãe do meu marido postou nas redes sociais dizendo o quanto estava grata por a justiça ter sido feita e por o neto finalmente estar em um ambiente estável. Não me mencionou pelo nome, mas marcou toda a família, então todos sabiam exatamente de quem ela estava falando. A publicação recebeu centenas de curtidas. Pessoas que eu conhecia, vizinhos, pais de colegas do meu filho, todos mostrando apoio ao meu marido e comemorando a minha derrota. A irmã dele me mandou uma mensagem ontem. Disse que esperava que eu estivesse feliz com o que fiz, que destruí a vida do irmão dela, traumatizei o sobrinho, desmanchei o casamento dos pais e acabei com toda a família. Disse que eu era a pessoa mais egoísta que ela já conheceu, e que garantiria que meu filho soubesse a verdade sobre mim quando crescesse.
que nunca deixaria ele esquecer que tipo de pessoa a própria mãe realmente era. Quis responder, dizer que o pai dela fez as próprias escolhas, que eu não forcei a nada, que estavam todos agindo como se eu fosse a única vilã nessa história. Mas qual seria o ponto? Ela está certa sobre boa parte disso, afinal. Minha terapeuta continua me dizendo que eu preciso focar no que posso controlar, que não posso mudar o passado, mas posso trabalhar para ser uma pessoa melhor daqui pra frente. Ela está me ajudando a entender por que fiz as escolhas que fiz, não para justificá-las, mas para garantir que eu nunca repita esses padrões. Mas é difícil pensar no futuro quando o presente dói tanto. Não vejo meu filho pessoalmente desde a audiência de custódia. Minha primeira visita supervisionada está marcada para este sábado. 4 horas naquela sala estéril, com uma supervisora tomando notas. Eu nem sei mais o que dizer a ele. Como reconstruir a confiança de alguém que ouviu um juiz validar os sentimentos de que você não é uma pessoa segura para estar por perto? Atualização 4. Encontrei meu marido no mercado ontem. Por pura coincidência, nós dois pegamos a mesma caixa de cereal. Ele recuou a mão como se eu o tivesse queimado. Tentei dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas ele apenas se virou e foi embora. Não correu, não fez cena, só deixou o carrinho no meio do corredor e saiu da loja. É isso que eu sou pra ele agora. Alguém tão insuportável que ele prefere abandonar um carrinho cheio de compras só pra não estar perto de mim. A casa está silenciosa demais. Eu tinha deixado todos os móveis do meu filho no quarto dele, achando que de alguma forma ele poderia voltar. Mas depois da audiência de custódia, finalmente aceitei que isso não vai acontecer. Comecei a empacotar as coisas ontem à noite para doá-las, mas não consegui. Fiquei parada na porta, chorando por 1 hora antes de desistir. O quarto dele é a última prova de que ele já morou aqui comigo. Quando eu esvaziar tudo, vai ser o fim de verdade. Tentei ligar para a mãe do meu marido. Achei que talvez, se nós conversássemos, se eu pedisse desculpas diretamente, isso pudesse, de alguma forma, ajudar em algo. Ela atendeu, reconheceu minha voz e começou a gritar comigo. Disse que eu era uma destruidora de lares, que havia seduzido o marido dela, que eu era tão predadora quanto ele, que passou 30 anos com um homem que acabou se revelando um estranho e que a culpa era minha. Tentei me desculpar, mas ela só continuava gritando até eu desligar. Todo mundo quer que eu seja vilã, e talvez eu seja. Talvez eu seja exatamente o que todos dizem, uma mentirosa, uma manipuladora, alguém que destruiu uma família por puro egoísmo. Mas também fui alguém que se sentia invisível dentro do próprio casamento e tomou uma decisão catastrófica da qual nunca poderei voltar atrás. Minha advogada disse que eu devo manter a cabeça baixa, seguir o acordo de custódia à risca, comparecer a todas as visitas agendadas e provar, com o tempo, que estou comprometida em ser uma boa mãe. Ela disse que em 1 ou 2 anos, quando as emoções não estiverem tão à flor da pele, talvez meu marido aceite um acordo mais flexível. Mas eu vi o rosto dele. O jeito como ele me olha agora, isso não é algo que cicatriza em 1 ou 2 anos. O sábado está chegando. 4 horas com meu filho, que não quer estar lá. 4 horas tentando fingir que estamos bem quando não estamos. 4 horas com uma supervisora anotando cada palavra, cada silêncio, cada momento de rejeição. E depois volto sozinha para casa, enquanto meu filho retorna à vida dele de verdade, aquela que já não me inclui. Fico pensando no que meu marido me perguntou, se eu realmente o amei. Eu amei. Eu amo. Mas o que esse amor significa agora? Qual é o valor disso? O amor não apaga o que eu fiz, não desfaz a dor. É apenas algo inútil que carrego comigo, que não serve pra ninguém além de mim. Será que existe algum futuro em que meu filho me perdoe? Em que eu não seja completamente excluída da vida dele? Ou será que o perdi pra sempre no momento em que tomei aquela decisão há 8 anos? Atualização 5. Meu filho pediu à supervisora para parar de vir às visitas comigo, e descobri que meu marido está planejando se mudar para outro estado com ele, 3 estados de distância. As visitas supervisionadas têm sido um desastre. Todas elas. No sábado passado, ele levou o dever de casa e passou 4 horas resolvendo problemas de matemática enquanto eu tentava puxar conversa. Perguntei sobre a escola, sobre os amigos, sobre o beisebol. Respostas curtas ou silêncio. A supervisora só observava e anotava tudo. 2 visitas atrás, levei os lanches favoritos dele, os mesmos que eu costumava colocar na lancheira todos os dias. Ele olhou para eles e disse que o pai agora faz lanches melhores. Depois perguntou se podia ir ao banheiro e ficou lá por 20 minutos. Quando voltou, os olhos estavam vermelhos, mas a supervisora não comentou nada. Na última visita, cometi o erro de perguntar se ele sentia minha falta. Ele me olhou pela primeira vez em semanas e disse que sentia falta da pessoa que achava que eu era. Que a mulher sentada na frente dele não era a mãe dele, porque a mãe dele nunca teria mentido daquele jeito. Ele tem 8 anos e fala como se tivesse sido treinado por um advogado. Talvez tenha sido. Depois dessa visita, a supervisora me chamou de lado e disse que meu filho vinha demonstrando ansiedade em relação aos encontros comigo, que andava perguntando ao pai se ainda precisava continuar indo. Ela disse que legalmente sim, ele deve seguir o acordo de custódia, mas que recomendaria ao tribunal a redução da frequência das visitas, porque isso estava causando estresse a ele. Então agora, até mesmo a terceira parte neutra acha que eu estou prejudicando o meu próprio filho só por estar perto dele. Atualização 6. Na semana passada, o advogado do meu marido enviou novos documentos. Ele recebeu uma proposta de emprego em outro estado, com melhor salário, melhores oportunidades e mais perto de alguns parentes que vivem lá. Ele quer se mudar com o nosso filho. A petição pede para modificar o acordo de custódia, permitindo a mudança, com as minhas visitas ocorrendo durante as férias escolares e no verão. Só que ainda seriam supervisionadas em uma instituição, e eu teria que viajar até lá, porque ele nunca traria nosso filho de volta para cá. Minha advogada diz que podemos contestar, mas que é uma batalha difícil. Ele é o responsável legal, a oferta de emprego é legítima e
Provavelmente, meu filho diria à juíza que quer ir. A audiência será em 5 semanas. Se for aprovada, eles se mudam em julho. Isso é daqui a 2 meses. 2 meses antes de meu filho ir embora de vez. Tentei ligar para o meu marido para conversar sobre isso diretamente. Ele atendeu, o que me surpreendeu. Pedi para ele não fazer isso para não levar nosso filho tão longe. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que isso não era sobre me punir, e sim sobre construir uma vida nova para o filho dele, em um lugar diferente, sem lembranças constantes do que aconteceu. Disse, cada rua desta cidade tem uma memória ligada a ela. E agora todas essas memórias doem. Perguntei, e o meu relacionamento com o nosso filho? Ele me corrigiu, disse o filho dele, e respondeu que manter essa relação era minha responsabilidade, e que eu tinha feito um trabalho péssimo até agora. Que o nosso filho nem queria me ver de qualquer forma. Então, qual seria a diferença da distância? Depois disso, ele desligou. A irmã dele está piorando. Descobriu onde eu faço terapia e apareceu no estacionamento na semana passada. Começou a gritar comigo na frente de outros pacientes, dizendo que eu devia ter vergonha de mostrar o rosto em público. A segurança do prédio precisou escoltá-la para fora. Ela publicou sobre o incidente online, se fazendo de heroína por ter me confrontado, e recebeu centenas de comentários de apoio. De algum jeito, ela também conseguiu meu novo número de telefone e tem me mandado mensagens enormes, dizendo que destruí a família dela, que os pais estão se divorciando por minha causa, que o irmão dela não consegue mais dormir. Ela me envia capturas de tela do meu filho com cara triste, com legendas dizendo que é culpa minha ele estar assim. Bloqueei o número, mas ela sempre arranja outro. No trabalho, finalmente me afastaram. Meu chefe me chamou na segunda-feira de manhã e disse que estavam eliminando meu cargo por cortes orçamentários. Ofereceu 2 semanas de indenização. Sei que não é verdade, não são cortes de orçamento, é que ninguém quer mais trabalhar comigo, e os clientes começaram a reclamar. Um deles pediu especificamente que eu fosse retirada da conta no mês passado. Agora estou desempregada, com pensão e advogada para pagar, e sem perspectivas reais, porque minha reputação está destruída. Tenho enviado currículos para outras cidades, como meu chefe sugeriu. Consegui uma entrevista para a próxima semana, em um lugar a 2 horas daqui. Se eu conseguir, vou ter que me mudar, o que tornaria ainda mais difíceis as visitas com meu filho. Mas se eu não conseguir emprego, não terei como continuar pagando a briga pela guarda. Estou presa entre 2 opções horríveis. O pai do meu marido não me deixa em paz. Fica estacionado do lado de fora da minha casa. Vejo o carro dele quando saio para entrevistas de emprego e quando volto do mercado. Ele não se aproximou de novo, mas está sempre lá. Liguei para a polícia 2 vezes. Eles mandaram ele ir embora nas 2 ocasiões, mas disseram que enquanto ele não fizer nada ameaçador nem tentar contato, não podem fazer nada mais sério. Comentei isso com minha advogada e ela disse, documente tudo. Tire fotos do carro com data e hora. Mantenha um registro. Talvez possamos usar isso para mostrar que você está sendo assediada e precisa de proteção. Mas proteção contra o que exatamente? Ele não está fazendo nada além de existir perto de mim. Assim como, aparentemente, eu estou prejudicando meu filho apenas por existir perto dele. A escola do meu filho me ligou ontem. Ainda estou listada como contato de emergência, mesmo quase não vendo mais. A conselheira disse que ele tem tido problemas de comportamento. Foi suspenso por 3 dias por empurrar outro menino do parquinho. Arrumou briga na cantina. Ela perguntou se havia algo acontecendo em casa que pudesse explicar essa agressividade. Eu não soube o que dizer. Que o mundo dele desabou por causa das minhas escolhas. Que ele está sendo criado por um homem que não é seu pai biológico, mas emocionalmente destruído. Que o verdadeiro pai biológico dele é o pai do meu marido. E ninguém sabe como explicar isso a ele. Apenas disse que estávamos lidando com alguns problemas familiares, e ela respondeu que continuaria acompanhando a situação. Meu marido provavelmente já sabe da suspensão. E com certeza, me culpa por isso também. Tudo que meu filho faz de errado agora é culpa minha. Cada nota baixa, cada problema de comportamento, cada momento de tristeza, tudo é culpa minha. E o pior é que eles têm razão. Fui à igreja pela primeira vez em meses no domingo passado. Achei que talvez encontrasse um pouco de paz lá, algum perdão, algo. A mãe do meu marido estava lá com o grupo de oração dela. Estavam orando por força para ajudar meu filho a se curar do trauma. Quando ela me viu entrar, parou a oração no meio e ficou me encarando. O grupo inteiro se virou para olhar. Saí antes mesmo do culto começar. Recebi uma carta dos meus pais. Uma carta de verdade e não uma ligação ou mensagem. Disseram que tem conversado com o pastor deles sobre a situação, e que ele os aconselhou que, às vezes, amar alguém significa deixá-la enfrentar todas as consequências de suas ações sem interferir. Eles disseram que não terão mais contato comigo até que eu demonstre uma mudança real e arrependimento genuíno. Eles não disseram como isso deveria ser nem quanto tempo levaria. Apenas que era o melhor para todos os envolvidos. Então, perdi meus pais também. Mais um item na lista de perdas. Meu filho, meu marido, meu emprego, minha reputação, minha comunidade, minha igreja, minha família. O que sobrou? Esta casa grande e vazia demais. Um carro que talvez eu não consiga manter por muito tempo. Caixas de fotos que eu não consigo olhar sem desabar. A audiência sobre a mudança será em 5 semanas. Minha advogada quer me preparar para o depoimento, mas eu não sei o que dizer. Por favor, não deixem que ele leve meu filho embora. Eu já tirei tudo de todos, inclusive de mim. O juiz vai me olhar como todo mundo olha, a mulher que dormiu com o sogro e mentiu sobre isso por 8 anos. Por que ele se importaria em me manter próxima de uma criança que nem quer me ver? Tenho tido pesadelos recorrentes. Estou na formatura do ensino médio do meu filho. Sentada na plateia, mas ele não sabe que estou lá.
Ele atravessa o palco, recebe o diploma, e meu marido se levanta para aplaudir, sorrindo. Toda a família dele está lá comemorando. E eu sou apenas um fantasma na última fileira, invisível, esquecida, porque deixei de fazer parte da vida dele quando ele tinha 8 anos. É isso que essa mudança significa. Não é só distância, é apagar. Ele vai crescer em outro estado, com novos amigos que não conhecem nossa história. Vai dizer que o pai o criou sozinho. E eu me tornarei uma nota de rodapé, a mãe que visita 2 vezes por ano em um centro supervisionado, até ele ser velho o suficiente para recusar até isso. Minha terapeuta vive dizendo que eu preciso aceitar o que não posso controlar e focar em trabalhar em mim mesma. Mas como se aceita perder um filho? Como se trabalha em si mesmo quando cada novo dia traz uma prova diferente de que você é exatamente tão terrível quanto todos dizem que é? Atualização 7. Vi meu marido no tribunal ontem. Coincidência, ambos tínhamos reuniões com nossos advogados no mesmo horário. Ele estava saindo quando eu estava entrando. Nossos olhares se cruzaram por 2 segundos. Ele olhou direto através de mim, como se eu nem existisse. Não havia mais raiva, apenas nada. Indiferença total. E isso, de alguma forma, dói mais do que o ódio. A próxima visita supervisionada é neste sábado. 4 horas com uma criança que não quer estar lá. Supervisionada por alguém que anota cada uma das minhas falhas como mãe. E depois, 5 semanas até a audiência que vai decidir se eu o perco completamente ou só quase isso. 5 semanas para descobrir como convencer um juiz de que mereço estar na vida do meu filho, quando nem consigo convencer o próprio filho disso. A bicicleta de aniversário dele ainda está na minha garagem, a que ele quis doar. Eu deveria jogar fora ou doar também, mas não consigo. É uma prova física de que eu tentei, mesmo que tentar não tenha sido bastante. Mesmo que nada do que eu faça jamais seja suficiente para desfazer o que fiz. Existe alguma chance, por menor que seja, de o juiz negar essa mudança e me dar a oportunidade de reconstruir algo com meu filho? Ou devo começar a aceitar agora que vou vê-lo crescer de longe, até o dia em que ele me corte completamente da vida dele? Atualização 8. O juiz aprovou a mudança, e meu filho foi embora com meu marido há 2 semanas. Eu nem pude me despedir. A audiência foi pior do que eu imaginava. Minha advogada tentou argumentar que mudar meu filho para outro estado destruiria de vez nosso relacionamento. O juiz perguntou: que relacionamento? Ela já tinha lido todos os relatórios da supervisora, toda a documentação mostrando a resistência do meu filho às visitas, a ansiedade, os pedidos repetidos para reduzir o contato. Disse que o vínculo já estava danificado e que a distância não mudaria isso. A advogada do meu marido apresentou a proposta de emprego, mostrou os índices das escolas da nova região e apresentou declarações de mais de 10 pessoas dispostas a testemunhar que ele é um pai exemplar. Depois perguntou se eu tinha referências semelhantes. Eu não tinha. Ninguém quis falar por mim. Meu filho não precisou testemunhar desta vez, mas enviaram uma declaração por escrito. A juíza leu em voz alta. Ele escreveu que queria ir com o pai, que se sentia seguro com ele, e que não entendia por que precisava continuar me vendo, já que isso só o deixava triste. Disse que gostaria que tudo voltasse ao normal, mas como isso não era possível, pelo menos poderia recomeçar em outro lugar. A juíza concedeu a mudança, dizendo que o bem-estar e a estabilidade do meu filho eram prioridade. Eu terei direito a visitas supervisionadas durante as férias de verão e de inverno, desde que eu viaje até lá e pague pela supervisão. 2 semanas no verão, 1 no inverno. É isso que me resta. 3 semanas por ano com um filho que não quer estar no mesmo cômodo que eu. Eles se mudaram no sábado passado. Passei de carro pela casa dos pais do meu marido naquela manhã e vi o caminhão de mudança. Fiquei observando enquanto carregavam os móveis, as caixas e a bicicleta do meu filho, a nova, que o pai comprou, não a minha. Fiquei parada dentro do carro, na esquina, por 2 horas até eles partirem. Meu filho estava no banco de trás, lendo. Nem olhou para o bairro que estava deixando para trás. Meu marido vendeu a nossa casa. A casa que compramos juntos, onde trouxemos nosso filho do hospital, onde vivemos como uma família. Recebi minha parte da divisão dos bens no acordo, mas isso não importa. Outra família mora lá agora com seus próprios filhos e suas próprias memórias. As nossas foram simplesmente apagadas. Aceitei um emprego a 2 horas de distância. Paga menos do que o meu antigo, mas ninguém lá sabe o que eu fiz. Posso existir sem pessoas me encarando ou cochichando. Me mudei há 3 semanas para um pequeno apartamento que comporta tudo o que ainda tenho, porque me desfiz da maioria das minhas coisas. Não suportava olhar para as fotos de família, as roupinhas de bebê do meu filho ou qualquer coisa que me lembrasse quem eu costumava ser. No meu primeiro dia no novo trabalho, alguém me perguntou se eu tinha filhos. Respondi que não. Saiu automaticamente. Era mais fácil do que explicar que tenho um filho que vejo 3 semanas por ano e que preferia que eu não existisse. Perguntaram se eu era casada, e eu disse que não também. Era mais fácil do que dizer que destruí meu casamento dormindo com o pai do meu marido. Então agora eu simplesmente não sou ninguém. Sem passado, sem família, sem conexões. Exatamente o que mereço. O pai do meu marido finalmente parou de aparecer depois que a mudança foi aprovada. A esposa dele se divorciou, levou tudo o que pôde no acordo. Ouvi por pessoas que ainda acompanham minhas antigas redes sociais que ele também está morando em outro estado agora, tentando recomeçar. Nós 2 destruímos nossas vidas por uma única noite que não significou nada. E de alguma forma, eu fui quem mais perdeu. Meus pais enviaram um cartão para meu novo endereço. Não sei como conseguiram. O cartão dizia: estamos orando por você, mas ainda precisamos de espaço. Só isso. Nenhum te amamos. Nenhum esperamos nos reconciliar algum dia. Apenas orações e distância. A caligrafia da minha mãe no envelope foi o mais próximo de contato familiar que tive em meses.
Meu filho teve seu primeiro dia na nova escola na semana passada. Eu sei porque a irmã do meu marido postou fotos. Meu filho sorrindo na nova sala de aula, fazendo amigos, parecendo feliz. A legenda falava sobre recomeços e novos começos. Centenas de curtidas. Todos comemorando a nova vida dele, a vida que não me inclui. Não tenho permissão para contatá-lo diretamente. Toda a comunicação precisa passar pelo advogado do meu marido. Enviei uma carta pelos canais apropriados há 2 semanas, dizendo que o amava e esperava que ele estivesse bem em sua nova casa. Não recebi resposta. Nem espero receber. As visitas supervisionadas só vão começar nas férias de inverno. Daqui a 4 meses. 4 meses de silêncio. Então eu vou voar até lá, passar uma semana em outra sala estéril com outro supervisor enquanto meu filho faz lição de casa ou lê. Qualquer coisa para evitar falar comigo. Depois volto para casa e espero mais 6 meses até o verão. Essa é a minha vida agora, esperando por visitas que meu filho teme, com uma criança que está crescendo sem mim. Minha terapeuta diz que estou progredindo, que estou aprendendo a conviver com a culpa sem deixar que ela me consuma completamente, que estou encontrando formas de funcionar mesmo tendo destruído tudo. Ela diz que um dia talvez eu consiga me perdoar, mesmo que ninguém mais o faça. Não vejo como isso seria possível, mas continuo indo às sessões, porque o que mais eu tenho? O trabalho é tranquilo, entediante, solitário, mas tranquilo. Faço o meu serviço, volto para casa, repito. Não converso com colegas além do necessário. Não vou a happy hours nem a eventos da empresa. Existo nas bordas de tudo, sem nunca fazer realmente parte de nada. É assim que a vida é agora. Às vezes passo de carro por parques e fico observando outras famílias. Mães com seus filhos, pais ensinando a jogar bola. Todos rindo juntos. Fico me perguntando se meu filho pensa em mim de vez em quando ou se já estou desaparecendo na memória dele, virando algo abstrato. A mulher que costumava ser sua mãe antes de sua vida de verdade começar. Meu marido deixou as redes sociais no modo privado, mas ainda consigo ver sua foto de perfil. É ele e meu filho em um jogo de beisebol na nova cidade. Os dois sorrindo. Meu filho com o braço sobre os ombros do pai. Parecem felizes, como se estivessem construindo exatamente o que meu marido disse que construiriam. Um recomeço sem o peso de eu estar arrastando-os para baixo. Acabei deletando todas as minhas redes sociais. Não suportava ver as atualizações, as fotos, as provas de que todos estavam seguindo em frente enquanto eu permanecia presa aqui. A irmã do meu marido parou de mandar mensagens quando mudei de número pela 3ª vez. Provavelmente acha que venceu. E ela venceu. Todos venceram. Algumas noites, penso no que eu diria se pudesse voltar no tempo. Se pudesse falar comigo mesmo há 8 anos atrás, antes de tudo desmoronar. Mas de que adiantaria? Não posso voltar. Só posso ficar aqui, neste apartamento, em uma cidade onde ninguém me conhece. Trabalhando em um emprego pelo qual não me importo. Esperando por visitas com um filho que não quer me ver. As consequências são permanentes. Meu filho vai crescer praticamente sem mim. Terá lembranças do pai, da nova vida, do recomeço depois do trauma. Eu serei apenas uma nota de rodapé. A história de advertência que talvez ele conte aos próprios filhos um dia sobre a importância da honestidade. Às vezes penso no relatório da guardiã Ad litem. A parte em que ela disse que meu filho descreveu sentir-se traído não apenas pelo que eu fiz, mas por todos os dias em que não contei a verdade. 8 anos de histórias para dormir, festas de aniversário e eu te amo, construído sobre uma mentira. Ele não consegue separar as boas lembranças do fato de que eu mentia durante todas elas. Aparentemente meu marido está saindo com alguém. Ouvi isso de alguém que ouviu de outra pessoa. Uma mulher da nova cidade dele, alguém sem nenhuma ligação com nada disso. Bom pra ele. Ele merece ser feliz. Merece uma parceira que não destrua toda a sua vida. Meu filho merece um lar estável, com pessoas em quem possa confiar. Os dois estão melhor sem mim. Acho que isso é o que chamam de encerramento. Não aquele tipo em que todos se curam e seguem em frente juntos, mas o tipo em que você aceita que destruiu tudo e tem que viver com isso. Aquele em que você acorda todos os dias em uma vida construída a partir dos destroços de escolhas que não pode desfazer. Eu quis me sentir desejada por uma única noite há 8 anos, e perdi meu filho, meu marido, minha família, minha comunidade, meu senso de identidade. A conta não fecha, mas é isso que as consequências são. Elas não precisam ser proporcionais para parecerem permanentes. As férias de inverno são daqui a 4 meses. Vou pegar um avião, passar uma semana tentando me conectar com uma criança que já está seguindo em frente sem mim. Depois vou voltar para cá e esperar mais 6 meses. E eventualmente essas visitas também vão acabar, quando ele for grande o suficiente para recusá-las. E eu serei apenas alguém que ele costumava conhecer. A mulher que lhe deu à luz e depois destruiu qualquer chance de ser sua mãe. Esse é o final. Sem redenção, sem perdão, sem cura. Apenas consequências, distância e o resto da minha vida sabendo que fui eu quem fez isso comigo mesma e com todos que amava.